Sim. Sim. Então tá bom, tá gravando então. Então sejam todos bem-vindos ao 23º Simpósio de Iniciação Científica. Nessa noite aí teremos apresentações do curso de Engenharia Ambiental, Farmácia e Enfermagem, né? Então são todos muito bem-vindos, é um prazer ter todos vocês aqui. Queria agradecer já de antemão a professora Ana Maria, a professora Sabrina, o professor Fábio, que não sei se está aí, mas depois deve entrar também, que é o orientador do outro trabalho, a professora Silvia e a Ana Elisa, né, que está nos ajudando aqui na avaliação. Aos alunos também, parabéns por chegarem até aqui, né, um momento, assim, muito legal, de você expor tudo que você trabalhou, né, tudo que você pesquisou durante esse um ano aí de iniciação científica, né, com todos os intempéries aí de uma pandemia, mas, graças a Deus, estão todos aqui, vamos apresentar aí seus trabalhos. Então, podem dar início, uma boa apresentação para vocês têm 10 minutos, né, com um pequeno, né, tempinho aí para considerações que sejam importantes, tudo bem? Mas procurem manter os 10 minutinhos, tá? Que a gente tem bastante apresentações hoje. Boa apresentação para vocês, vamos lá. Tudo bem. Obrigada. Boa noite a todos, meu nome é Larissa. A gente vai estar dando início hoje à primeira apresentação da iniciação científica. O nosso tema é o estudo sobre os impactos causados ao meio ambiente provenientes do rompimento da barragem de Brumadinho, de Minas Gerais. Os autores são compostos por Ana Carolina Nunes, Paulo Silas de Almeida Filho, Larissa Oliveira Ribeiro. A barragem de rejeito é um reservatório destinado a reter resíduos sólidos e água resultantes de processo de extração de minérios. Os rejeitos são resultado do processo de separar o minério do ferro bruto, de impureza sem valor, que seria o minério, a silica e derivados de amônia, em uma lista com 717 barragens de rejeitos de mineração no Brasil. Pelo menos 88 têm método de construção de alteamento a montante, ou desconhecido. Entre elas, 43 são classificadas como barragem de alto dano potencial associado. A de alteamento a montante é essa representada ao lado. Ela é formada por meio de degraus com o próprio rejeito, tendo como um dique inicial formado geralmente por aterro compactado ou enrocamento, que são um conjunto de blocos de pedra. Uma grande preocupação em relação ao rompimento dessa barragem é a contaminação ambiental, onde a lama pode atingir redes hídricas que são utilizadas de maneira vital para abastecimento de cidades ou lugarejos. Potencialmente rico em metais pesados e perigosos à saúde, o mar de lama proveniente do rompimento de uma barragem oferece riscos de morte e à saúde dos moradores na região e impactos negativos ao meio ambiente. A tragédia de Brumadinho, que foi o rompimento da barragem, aconteceu em 25 de janeiro de 2019, resultou em um dos maiores desastres com rejeitos de mineração do Brasil, considerado como um desastre industrial, humanitário e ambiental. Aproximadamente 144 hectares de florestas foram perdidos, cerca de 270 mortos e 11 desaparecidos. O objetivo é o estudo dos impactos ambientais e a causa do rompimento da barragem. Baseia-se como estudo de caso a barragem da mineradora Vale, em Brumadinho, Minas Gerais. É uma região metropolitana de Belo Horizonte que se rompeu e afetou o Córrego de Feijão, em 2019. Foram abordados o modo como poderia ser evitado, uma vez que foram cerca de 12 milhões de metros cúbicos de lama nas áreas de maior importância ambiental de Minas Gerais, com danos para a segurança hídrica e a biodiversidade. O estudo dos impactos ambientais causados pelas barragens é de suma importância para minimizar os danos ao meio ambiente, essencial à sadia qualidade de vida. O entendimento da causa e efeito da tragédia deve ser estudado por profissionais, como engenheiros, para evitar novos acontecimentos no futuro. Todavia, dentro de um pequeno intervalo de tempo, aconteceram várias rupturas de barragens no país. Mariana, em 2015, e Brumadinho, em 2019. Destacando o mais atual, o desastre de Brumadinho, o ocorrido causou rastros de destruição, evidenciando que os impactos ambientais e os riscos mais significativos associados à indústria da mineração são referentes às barragens de rejeito,
pois a indústria da mineração, ela utiliza barragens de rejeito para reter resíduos sólidos e água resultante do processo da extração de minério. Por ser classificados como um modelo menos seguro, o risco do rompimento pela liquefação do solo ele é maior, ampliando possíveis danos. O estudo desses danos tem grande relevância, já que mostrar quais as causas podem garantir que, em futuros evitem de cometer o mesmo erro, além de principalmente relatar o impacto resultante e realçar só desenvolvimento e proteção ambiental. Para o desenvolvimento, foi realizado artigos científicos, referências bibliográficas sobre o tema, reportagens em sites, estudos de casos e dados do Instituto Brasileiro de Mineração. Após os levantamentos iniciais, buscou-se por levantamentos da Agência Nacional das Águas e estudos de especialistas do meio ambiente. Nos resultados, após uma perícia ambiental realizada no local, a área da vegetação impactada representa 147,38 hectares em áreas de substância ambiental de Minas Gerais, causando prejuízos para a segurança hídrica e a biodiversidade, com aproximadamente 2,5 milhões de metros quadrados de mata destruída pela lama. A mineradora afirma ainda que a lama foi liberada não é tóxica. Entretanto, apesar de não ser assim considerada, ela pode desencadear outros problemas ambientais, pois a lama ela tem efeito imediato no sistema hídrico da região, já que diminui a quantidade de oxigênio disponível e arrasa com qualquer possibilidade de vida da fauna e flora aquática. À medida que a lama avança, ela não só contamina o rio, mas todo o sistema hídrico da região e dos solos. Desde o marco zero da tragédia em Brumadinho até a hidrelétrica de Três Marias, em Felixlândia, o rio Paraopeba ele pode ser considerado morto. Sendo esse rio, ele que abastece um terço da região metropolitana de Belo Horizonte. A concentração ali de lama, ela modifica o solo e pode causar prejuízo para a futura vegetação do local. Destacando também que ao secar essa lama, ela cria uma camada compacta e endurecida, que altera a fertilidade do solo. E é preciso também lembrar que os animais da região, eles possivelmente foram contaminados e ajudarão as doenças a se espalhar para a população. Aproximadamente 144 hectares de florestas foram perdidos, cerca de 270 mortos e 11 desaparecidos. Em questão de velocidade e a quantidade que foram liberados os rejeitos, foram destruídos a maior parte da vegetação local e, consequentemente, ocasionando a morte de várias espécies de animais. Dentre eles estão 25 espécies de mamíferos, 259 espécies de aves registradas na região e 86 espécies de... Alguns desses animais estão ameaçados de extinção. Os agricultores também, que tinham suas plantações na região do Córrego do Feijão, foram afetados diretamente com o rompimento, pois eles ficaram sem meios para produzir. Além das árvores arrancadas pelo tsunami de lama, o desastre afeta as florestas ao acumular rejeito. Verifica-se também nessa tragédia o comprometimento do funcionamento não somente da floresta, mas também dos serviços ambientais à população que mora naquela região. E ao matar a vida microbiana do solo e dos leitos do rio, o impacto ambiental ganha profundidade e duração de décadas. Resultados. Possíveis causas. Embora haja várias investigações do ocorrido, como também das irregularidades na elaboração dos documentos técnicos, a causa do rompimento ainda permanece desconhecida. A barragem ela foi dita segura, tanto na parte hídrica quanto na parte física, isso pela mineradora responsável, que é a Vale, né? A principal hipótese para o desastre pode ter ocorrido por um fenômeno conhecido como liquefação, fenômeno no qual a matéria, por sobrecarga, passa a ter características mais fluídas. Isso foi dito pelo presidente da Federação Brasileira de Geólogos, que é o Fábio Reis. E outra hipótese, né, segundo os especialistas, é que o rompimento ocorreu devido a deformações da estrutura da barragem. Eles apontam ainda uma redução da resistência em determinadas áreas da estrutura, dada pela infiltração das chuvas que ocorreram anteriormente ao rompimento. Pode passar.
Até 2023, está previsto a remoção e a disposição desses rejeitos, né? A Vale ela vai acelerar o processo de remoção e disposição definitivo dos rejeitos oriundos do rompimento da barragem B1, com previsão para 2023, né? Ela também vai separar os resíduos como metais, borrachas e madeiras antes de dispor o material na cava, né? Esse processo atende às especificações dos órgãos ambientais e deixa o rejeito nas condições adequadas para que possa ser disposta para o descarte de resíduos de forma apropriada. A IGAM, que é o Instituto Mineiro de Gestão de Água, mantém em suspensão o uso da água bruta do rio Paraopeba, entre Brumadinho e Pompéu. Pode passar. Os dados mostram que os fisiômetros não detectaram movimentação da estrutura, ou seja, eles não detectaram tremor ou chuva. O pisômetro ele é um aparelho mais comum utilizado para monitoramento de estrutura, auxiliando na avaliação de nível de líquido do corpo da barragem. Outro equipamento utilizado é o incliômetro, que é um sensor que mede o movimento interno do corpo, além de levantamentos topográficos. Para ajudar na investigação, também foi utilizado o uso de imagens para remodelar as estratégias de busca. E também há uma necessidade em analisar a fundo os dados do monitoramento da estrutura. Por exemplo, o histórico de intervenções no local e o relatório de intervenções do local, fundamental para saber o que houve, né, e com aprofundamento, salientando a importância de saber o que houve antes do momento de ruptura. Pode passar. Então, conclui-se que o rompimento da barragem de Brumadinho resultou em um dos maiores desastres de rejeito de mineração no Brasil. Os impactos causados vão desde impactos sociais, como as mortes, que é cerca de 270 mortos e 11 desaparecidos, como também impactos ambientais irreversíveis, aproximadamente 144 hectares de florestas, né? Vou ressaltar aquela hipótese do ocorrido, que a estrutura foi através da estrutura da barragem, através da infiltração da água, da chuva, né? Anteriormente, a tragédia, e infinitos danos ambientais e na qualidade de vida da população foram gerados, como perdas das casas, de documentos, de criações, como também pertences pessoais, que são perdas irreversíveis, infelizmente. Pode passar. Essas foram as biografias, né, referências biográficas que a gente utilizou. Pode passar. Agradeço a participação de todos. Agradeço em especial a nossa orientadora, Ana Maria, por toda a ajuda nesse projeto. E também agradeço o pessoal do NUP por todo o auxílio. E é isso. Obrigado. Vamos bater palmas para os apresentadores aí. Muito bem. Parabéns aí pela apresentação de vocês, né? E queria inicialmente fazer algumas considerações, depois passar para a Ana Elisa. Queria só falar algumas coisas referente à parte escrita, rapidamente, né, para não ficar com muito tempo aí, só para vocês tomarem um cuidado um pouco mais em relação à parte escrita lá, né, o texto tem algumas palavrinhas lá que precisam tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? E uma coisa que eu queria também falar é em relação a imagens. Vocês mostraram imagens aqui no trabalho, né, na apresentação, e eu acho que lá no trabalho vocês não colocaram nenhum tipo de imagem. Eu achei que poderia ter colocado algumas imagens ali, principalmente desse formato que é utilizado, né, um formato, eu, assim, não sou dessa área, né, mas acho muito esquisito esse formato, né, principalmente aquela imagem que vocês colocaram ali, onde a
a barreira de contenção é colocada para cima onde está ali o reservatório, né? Muito estranho, né? A gente viu imagens, viu vídeos, viu tudo aquilo que mostrou na época aí do desastre, né? E a gente fica, assim, impressionado como que é feito aquilo, né? Mas, por isso que eu acho que seria interessante, né? Aí, claro, né, a Ana Maria está aí para orientar vocês. Eu acho que seria interessante colocar algumas imagens no trabalho lá, tá? Porque só tem texto, né? Pelo que eu vi lá no artigo, só tem texto. E eu acho que era isso, as considerações que eu queria fazer em relação à parte escrita. Agora, claro, isso não desmerece o trabalho de vocês, tá bom? São só considerações para ficar ainda melhor o trabalho, um trabalho excelente, né? Falando de um assunto tão, né, importante, né? E que a gente vê, não sei, eu acho que para mim é um descaso, né? Para mim isso que acontece com essas barragens é um total descaso de governantes, de todo mundo que está envolvido nisso aí, né? Por isso que tem que formar aí engenheiros ambientais para cuidar, para orientar, para dar o direcionamento para esse povo aí que parece que está lá governando, mas não conhece nada disso, né, e não toma as providências, né? Então, parabéns pelo trabalho, excelente trabalho. Eu acho que a Ana deve considerar algumas coisas aí também, né, falar algumas coisas do trabalho escrito, mas isso é coisa que não minimiza, tá, o trabalho de vocês, um trabalho excelente. Parabéns, Ana Maria, pela excelente orientação, né? E a gente só vai corrigir para poder publicar lá na nossa revista e vocês aí serem contemplados com essa maravilha que é ter uma publicação já numa iniciação científica, tá bom? Parabéns mais uma vez, passo a palavra para a Ana. Paulo, Ana e Larissa, muito bom trabalho. O tema é extremamente relevante. Eu sou totalmente a favor de meio ambiente, amo, luto, brigo muito, até com meu filho, sabe? Não posso ver ele jogar nada no. Tem que jogar no reciclado, menina, não sei o quê e tal. Então, é aquela coisa, né? Então, eu gostei muito da relevância do tema, só que assim, eu não posso levar vocês para a casa do leitor, né? Então, algumas coisas, quando vocês colocam no artigo, porque o artigo nunca é feito para alguém que queira, que é do ramo. Às vezes, as pessoas leem o artigo para começar a entender sobre o que é aquele assunto, ela não é da área, né? Então, quando vocês falam alteamento a montante, seria interessante que vocês explicassem o que é esse alteamento a montante, né? Para que as pessoas... E aí o Everaldo falou das fotos, tal, então isso acrescentaria mais, né? Em termos de... Aí eu vou fazer aqui o advogado do diabo, porque eu sou professora de metodologia, gente, então é um horror, entendeu? Engenheiro não sabe essas coisas, entendeu? Não sabe, vocês não sabem esse negócio. Então, algumas coisas, por exemplo, que eu separei aqui. Ana Lúcia destaca, ao matar a vida microbiana, quem é essa Ana Lúcia? Então, é assim, tudo que vocês citam no trabalho, e tem outros também, tudo que vocês citam no trabalho, vocês têm que colocar de onde vocês tiraram, isso nas referências. Isso é norma, né? Eu sou chata, por quê? Porque eu trabalho com norma. Tudo que eu falo é embasado nas normas que regem um trabalho científico. Então, quando vocês citam alguém, vocês têm que colocar lá nas referências. E, da mesma forma, quando vocês colocam nas referências, ele tem que estar citado no texto. Então, eu achei, pelo menos, eu não vi todos, mas os dois primeiros ali, deixa eu ver aqui que eu já te falo, é o Bublitz e o Carvalho Monteiro, eles não estão citados no texto. Provavelmente, vocês tiraram uma parte. Então, me ajuda, gente, porque, por exemplo, eu estava aqui assistindo a palestra da administração e eu estou corrigindo os artigos do Everaldo, né? O Everaldo não me deixa, né? E aí, são justamente os artigos que vão para a revista e eu fico procurando onde foi essa referência, onde foi que ele utilizou. Então, se vocês fizerem isso, vocês facilitam para mim
imensamente foi por publicação, tá? Então, quando citar lá nas referências, cita no texto, e quando citar no texto, cita nas referências, de onde você tirou isso. Mas, fora isso é só perfumaria, entendeu? O trabalho ficou excelente, são só adequações para a publicação, tá? Meus parabéns, vocês fizeram um excelente trabalho, é um trabalho que não podemos esquecer. Esse caso de Brumadinho, ele não pode ser apagado, em momento algum. Eu acho que ele surgiu na ideia de vocês no momento onde nós não podemos esquecer, a pandemia não pode esquecer o que aconteceu em Brumadinho, né? E parabéns, é isso aí, tá bom? Obrigado, Ana. Obrigado, Paulo, Larissa e Ana Carolina, né, pela excelente apresentação aí, né? E vamos corrigir essas coisinhas que vai ajudar vocês aí, né? A Ana tá aí para ajudar mesmo, né? As duas Ana, né? Tanto a Ana Maria, né, em questão da parte técnica, e a Ana Elisa aí com a parte de metodologia científica, né? Entrega para a Ana Elisa ou Ana Maria. Podem me procurar, viu, Ana? Porque engenheiro não sabe escrever, não adianta. Manda para essa mulher que ela entende. Pode mandar para mim que não tem problema. É uma dificuldade. Tá bom? Maravilha. Obrigado, pessoal. E vamos para o próximo, então, né? Estamos no tempo certinho aí. Foi 20 minutos certinho aí, com arguição e tudo. Que maravilha, né? Próximo grupo, então, é a Carolina Félix Ferreira, Flávio Gomes e João Pedro Martins. Estão aí já? Sim. Podem abrir a câmera, por gentileza, se puder. Se for possível, tá? Aí queria quem que vai projetar? A Carolina, o Flávio? Isso, sou eu. Então pode projetar, Carolina, por gentileza. Tá aparecendo aí? Tá, só falta colocar no modo apresentação. Sim, tá sim. Um minutinho. Perfeito. Aí, perfeito. Então vamos lá, né? Estudo dos métodos de remediação. Tá, só um minutinho, tá? Tá ok. Do solo, né? Pode ir. Saiu agora. Só um minutinho, pessoal. Tá. Eu não tô conseguindo configurar o modo apresentação, ele não tá ficando. O Flávio e o João não tem aí a apresentação? Não tem como apresentar? Projetar? Acho que não, né? Vamos aguardar. Foi? Eu não consigo ficar aqui na tela e compartilhar ao mesmo tempo. Peraí. Se não tiver, como tem problema? Põe só a projeção, então. Fica muito ruim se eu deixar só... Não, de jeito nenhum. Pode só a projetar. projeção? Tá Pode, dando algum sim. tipo de erro, mas eu acho que já... Senão a gente vai demorar muito, né? Pode pôr a projeção só, então. Não tem problema.
Compartilhando. Apresentação. Não. Vou deixar assim, tá? Fica tranquila, Carol. Só assim tá pequenininho, dá para ver, tá? Não tem problema nenhum. Tá dando para ver assim? Sim, Tá, tá tá. tranquilo. Tá? Pode ser sim, sem problema. Então vamos lá. Pode iniciar aí, vocês têm 10 minutos, né? Vamos já perder um pouquinho de tempo aí, mas dá tranquilo aí. Pode iniciar então. Flávio? É o Flávio que vai iniciar? Isso. Acho que ele está sem microfone lá. Flávio, pode começar. Liga seu microfone. Eu acho que está ligado, mas eu acho que não está sem som. Flávio, você tá ouvindo a gente? Parece que ele não está ouvindo. Qualquer coisa põe no chat. Acho que ele não está Flávio? ouvindo a gente, não. Peraí, gente, vou tentar contato. Flávio, começa. Será que para ele apareceu o modo apresentação lá? Parece que ele tá falando, mas não tá saindo, né? Não. Tô vendo a boca dele mexer. Tá aberto o microfone. É. Ele tá falando, ó. Ele vai ter que reiniciar o computador para isso daí entrar. Everaldo, eu sugiro que você passe o outro grupo na frente antes que eles resolvam os problemas tecnológicos aí, tá? Será que o grupo vai estar aí? Vamos ver se o grupo está aí, né? É. O próximo grupo é o do professor Fábio. Fábio. Flávio. Tá Olá, estamos aparecendo? aqui. A Marina está aí. Oi, A Giovana Marina e está também? Giovana. Marina e Giovana. Giovana está aí. oi, estamos. Giovana e Marina. As duas Vocês estão estão aí. aí. Poderia fazer o delas, né, o Everaldo? E depois a gente tenta Isso. fazer o desse grupo aí, tá? Tá bom. Então, Carolina, eu pediria para você tirar a sua apresentação, por favor. Tá bom, tudo bem. Bom, vou começar então aqui, tá? Você pode projetar, então, Marina, para a gente ver se está tudo certo? Acontece, né, gente? Os meios tecnológicos aí. Tá dando para ver? Tá, perfeito. Tá. Espera aí, deixa eu bater um print da... Marina e Giovana, o Fábio falou se ia participar ou não? Ele disse que ia entrar, mas como deu uma adiantadinha, não sei se ele vai conseguir entrar a tempo. Ah, tá ok. Tá bom, então. Então, Vou mandar uma mensagem para ele, Everaldo. Tá bom, Sabrina, obrigado, viu? Então, o próximo trabalho aí é da Marina Oliveira e da Giovana Cassarini. Elas vão apresentar o tema aí, investigação do efeito antiproliferativo das infusões de Anoma muricata, utilizando o sistema teste
Allium cepa. Falei certo, meninas? Isso mesmo. Bom, Pensei que eu ia errar aqui. Mas vamos lá, boa apresentação para vocês. Tem 10 minutinhos aí, com um pouquinho mais de tempo aí, caso seja necessário, ok? Boa apresentação para vocês. Obrigada. Então, eu sou a Marina, também vou apresentar o trabalho com a Giovana. Nós estamos cursando farmácia no 8º semestre. Então, como foi apresentado esse título bonito, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre o que nós vamos falar, o nosso objetivo, tá? Nós vamos estudar, então, uma planta, a Nona muricata, é a famosa graviola, tá? Vamos estudar o seu efeito antiproliferativo nas células. O que é isso, então? Como que a Nona muricata, ela pode parar o desenvolvimento celular. E nós vamos estudar isso através do sistema TEST. Allium cepa nada mais é do que a cebola, porque a cebola ela tem as células parecidas ao nosso organismo. Então, aqui falando um pouquinho da graviola, tá? Como vocês podem ver na foto, a graviola é uma planta de floresta tropical da África, da América do Sul, aqui em Lins mesmo, nós temos algumas na rua, e um pouquinho da Ásia também. Todas as suas partes, desde caule, raiz, sementes, folhas, frutos, fruta, são utilizados para algum benefício do nosso organismo. Por exemplo, ela já é utilizada para tratar diabetes, doenças de pele, hipertensão, até mesmo picada de cobra. Tem um efeito antiprotozoário, antioxidante, inseticida. Mas o nosso foco hoje é esse efeito anticâncer, podemos colocar assim, que ela pode ter. Então, vamos lá, o sistema Allium cepa, o que é? Ele é um sistema que utiliza sementes da cebola, que são crescidas em soluções onde se deseja investigar tanto um efeito antiproliferativo, mutagênico ou carcinogênico, por exemplo. Esse sistema ele é bastante efetivo, pois as células meristemáticas, ou seja, a que estão em divisões celulares, da cebola são qualquer efeito que tiver nesse sistema resultará na formação de alterações cromossômicas ou até mesmo em possibilidade de divisão. Aí na imagem a gente pode ver, né, as fases da divisão celular, assim como os problemas que podem acontecer, como micronúcleo, quebras cromossômicas ou células binucleadas. Sendo assim, o sistema Allium cepa ele é um sistema eficiente, né, de organismo teste, tanto de geno quanto de citotoxicidade, pois ele possui um crescimento rápido das suas raízes, um grande número de células em divisão, alta tolerância a diferentes condições de cultivo, assim como a disponibilidade do ano todo e seu fácil manuseio. Bom, então o objetivo, como eu falei um pouquinho, é investigar o efeito antiproliferativo das infusões de Nona muricata, a graviola, utilizando esse sistema teste. E por quê? As plantas hoje, elas são muito utilizadas para diversos tratamentos, mas a maioria ainda não foi suficientemente estudada. Então, nós queremos, né, saber um pouquinho mais sobre esse efeito da graviola. Bom, a germinação das sementes, nesse trabalho a gente utilizou a metodologia de pesquisa explicativa, utilizando levantamentos bibliográficos para expor a importância das análises de mutagenicidade em plantas medicinais, e experimental evidenciado através dos ensaios o potencial antitumoral da graviola. O sistema teste utilizado nesse trabalho foi a germinação de sementes de Allium cepa, a cebola, né, da variedade Baia periforme. E para os testes foi adotado o protocolo descrito por Graham em 1982. Bom, então nós fizemos 3 análises, tá? O controle positivo, o negativo e o tratamento. No tratamento, as sementes de cebola,
elas foram colocadas para germinar nessas placas de Petri forradas com papel filtro, como vocês veem na imagem. E nós fizemos uma infusão com as folhas de graviola. Foi uma folha de graviola para cada 100 ml. E as sementes, né, a gente colocou pequenas gotinhas dessa infusão para que elas pudessem crescer em uma incubadora. Para o controle positivo, é o mesmo procedimento, só que em vez dessa infusão, nós colocamos uma solução de água destilada com trifluralina, que é um herbicida que causa danos celulares. E no controle negativo, somente água destilada. Após as raízes atingirem cerca de 2 centímetros, elas são coletadas e fixadas na solução Carnoy, que é para parar o crescimento. Após a fixação, as raízes são lavadas 3 vezes em água destilada para retirar o excesso de fixador e submetidas à hidrólise em ácido clorídrico para meio que amolecer as paredes das células para a coloração. Aí, após, as raízes foram submetidas a um banho-maria a 60 graus Celsius por mais ou menos 8 minutos, desculpa. E em seguida foram lavadas novamente para interromper a hidrólise. Aí, para corar, essas células foram transferidas para um frasco escuro contendo um reagente chamado Stiff durante 2 horas no escuro total. Aí, logo após, elas foram lavadas novamente e colocadas nesses potinhos da imagem, onde os meristemas já estão corados. Bom, então, na parte das lâminas, nós só vamos usar essa partezinha roxinha do comecinho da raiz. Então, nós cortamos aí com um bisturi o resto de espresa, pingamos carmim acético a 2%, colocamos uma lâmina em cima, uma lamínula. E depois, para as células se espalharem, para a gente conseguir enxergar no microscópio, a gente dá pequenas batidinhas, pode ser com lápis mesmo. E daí nós vamos para o microscópio. Nós observamos as células numa objetiva de 100 vezes aumento, né? E nós percorremos a lâmina de maneira aleatória, mas no zigue-zague, para que não fosse contado o mesmo campo 2 vezes. Para vocês entenderem melhor como foi isso, a gente trouxe aqui os valores que a gente coletou da análise de água destilada. Então, com ela, nós fizemos 9 placas de Petri, foram incubadas 9 placas, 3 plaquinhas vieram para um pote, 3 para outro, 3 para outro. Esses potes, então, foram corados, como a Giovana falou, e as melhores raízes, nós escolhemos 4 de cada potes, e de cada raiz nós contamos aproximadamente 500 células. Então, foi um total de 12 raízes e aproximadamente 6.000 células para cada análise. Tivemos a água destilada, a trifluralina e a infusão da nona muricata. Bom, a avaliação dos efeitos citotóxicos foi feita pela análise do índice mitótico, através da fórmula índice mitótico é igual ao número de células em divisão vezes 100, dividido pelo número total de células observadas. Após os cálculos, foram feitas análises estatísticas entre os controles negativo, positivo e tratamento, e através do método não paramétrico de Kruskal-Walsh, como sugerido para bioensaios que utilizam a cebola. E a gente obteve um nível de significância desejável, onde o P é menor que 0,05. Bom, então analisamos, nossos resultados nesse gráfico que mostra o índice mitótico, que nada mais é do que o índice de divisão celular. Quando eu falo, então, de citotoxicidade, eu falo de alterações celulares que levam uma célula a iniciar o seu processo de morte. E para eu ver se isso está acontecendo, eu analiso o índice mitótico, se ele diminui ou se ele aumenta. Então, quando o índice mitótico ele é inferior ao controle negativo, que é essa primeira barrinha aqui, a água destilada, indica a presença de agentes que diminuem o crescimento do organismo exposto. Então, como nós podemos ver, quem está menor é a graviola. E o índice mitótico superior ao controle negativo indica um crescimento desordenado de células, como se fosse um câncer, tá? Então, isso nós vemos aqui na trifluralina.
Então, falando sobre alguns estudos relacionados à graviola, nós até mesmo temos um caso clínico de uma mulher que ela tem, né, câncer de mama em metástase, e ela começou a se automedicar com um chazinho de graviola, das folhas da graviola, e o resultado foi que as suas metástases, elas ficaram estáveis por 5 anos. Também teve um outro estudo com roedores, que o extrato da folha da graviola inibiu quase 60% o crescimento de um câncer de pâncreas. E também teve, lá na Universidade Federal do Ceará, um outro estudo com semente da graviola. Esse estudo viu que o extrato dessas sementes tinha afinidades por células tumorais. O nosso estudo evidencia a inibição da divisão celular pela monomericata, o que indica, preliminarmente, o seu potencial antitumorigênico com perspectivas de uso médico para o tratamento oncológico. Contudo, a gente salienta a necessidade de testes mais aprofundados da graviola em outros sistemas e em outras concentrações, para que isso tenha resultados mais conclusivos para o seu uso farmacoterapêutico contra células tumorais. A nossa bibliografia utilizada. E a gente gostaria de agradecer ao Fábio, nosso orientador, a uma ex-aluna da Unilinc chamada Milene, que auxiliou a gente tanto principalmente no sistema teste L1-CEPA, ao LACE, que nos cedeu alguns materiais necessários, à Unilinc, ao NUP, né, pela oportunidade, e a todos que estão presentes, disponibilizando um pouco do seu tempo. Obrigada pela atenção. Obrigada. Parabéns, menina. Muito Parabéns, bom. Parabéns aí. Bom. Eu vi que o Fábio entrou, o professor Giovanni também, estão aí? Oi, Everaldo. Opa, bom, Fábio. Bom, sim, Everaldo. Desculpa, a gente teve que adiantar aí um pouquinho, tá bom? Você conseguiu entrar, então, a tempo aí? Que bom. Professor Giovanni também está aí? Estou aqui, prestigiando as meninas, claro. Olha, parabéns às meninas. Viu? Parabéns, Giovana, Marina e Fábio, que orientou esse belíssimo trabalho. Parabéns a todos. É verdade. Olha, queria dar os parabéns aí para as meninas, para o Fábio aí, que foi o orientador, o professor Giovanni também, né? Olha, a apresentação de vocês foi maravilhosa, tá? Eu gostei demais, né? Não sou da área, mas gostei muito da forma como vocês apresentaram, né? Uma forma bem tranquila e foram descrevendo tudo que foi feito. Agora, vocês me fizeram pagar um mico aqui, né? Falar esse nome, podia ter falado que era graviola, que era cebola, que ficava mais fácil para mim. Oi, Everaldo. Eu gostaria de parabenizar a Marina e a Giovana, porque elas, é preciso dizer isso, a dedicação delas e a responsabilidade com esse projeto é algo incomum. Por que eu digo assim que é algo incomum? Porque nós vivemos um período totalmente atípico. Ninguém imaginou que nós viveríamos uma pandemia dessas, né? E elas... Difícil, né? Muito difícil. E elas enfrentaram, elas sempre me falaram, Fábio, vai atrás de tal coisa, a gente precisa fazer aqui. Então, tipo assim, elas estão de parabéns. Esse trabalho é fruto do suor, da dedicação delas, né? E é um trabalho bastante bonito, tá? Claro que é inicial, mas que mostra a importância da pesquisa no nosso país, tá? Isso daqui é um gatinhar, né? Mas isso a pesquisa de base, ela é feita com gatinhar mesmo. Você trabalha com isso também, né? O Giovanni já trabalhou com isso. Sim. Então, é isso aí mesmo. Porque aí depois a gente aprende a andar, né? Então, é importante a pesquisa de base. E eu gostaria de ressaltar isso, a dedicação, responsabilidade das meninas, tá? E agradecer muito a Milene, né? A Milene é uma ex-aluna nossa de processos químicos, que fez pós-graduação, trabalhou com isso,
a Milene também ajudou demais no desenvolvimento desse trabalho, juntamente com a Giovana e com a Marina. Meninas, parabéns, foi muito bonito. Olha, só tem realmente agradecer aí o Fábio pelas palavras aí, né? Só brilhanta ainda mais o que vocês fizeram aqui nessa noite. Eu não tenho nenhuma consideração em relação ao artigo, tá? Só queria dar uma sugestão da forma como vocês apresentaram aqui, que foi uma forma simples de entender, né? Mesmo a gente não sendo da área, que vocês colocassem isso também no trabalho, né? Todas aquelas, principalmente as imagens que vocês mostraram aqui lá no trabalho, até nem deu para saber que era graviola, que vocês só colocaram a árvore lá por cima, eu não manjo nada dessas coisas, né? Só colocaram a foto das folhas lá, né? Mas eu sugiro vocês colocarem, né? Não sei, o trabalho de vocês está tirando as referências, está com 6 páginas, né? Mas pode chegar até 15, tá? Então, eu sugiro que vocês coloquem aí imagens. Eu sei que é um trabalho inicial, sim, como o Fábio falou, mas que coloquem imagens aí, como eu falei no outro grupo anterior, que coloque ilustrações ali que engrandecem ainda mais o trabalho. Mas a parte escrita tá ok. Eu queria passar para a Annelise aí para ela complementar. Não, parabéns, meninas. Foi um dos melhores trabalhos. Eu estou aqui igual The Voice, né? Se eu soubesse o vinho de vocês, eu não teria dado algumas notas 10, porque agora eu vou ter que dar 11 para vocês, entendeu? Então, meus parabéns, o trabalho ficou ótimo. Metodologicamente, ele está quase perfeito, faltam algumas coisinhas, mas isso aí não vai me dar trabalho nenhum em fazer, em corrigir para ir para a publicação. Concordo com o Everaldo, por exemplo, vocês têm uma tabela que vocês colocaram da análise 1, que poderia ser complementada no trabalho, né? Principalmente essa tabela. Quanto mais vocês derem de informação, mais justifica a pesquisa que vocês fizeram, entendeu? Então, coloca realmente a tabela lá, e assim, ó, parabéns, ficou maravilhoso o trabalho de vocês. Eu sugiro, assim, me deu uma ideia, que existe algum trabalho, porque assim, graviola eu odeio, né? Mas lá no Nordeste eles comem muito. Existe algum trabalho fazendo uma comparação de quem consome ou quem não consome graviola? Não sei, assim, câncer relacionado a quem consome graviola, não, né? Não tem, né? Tem alguma coisa? A gente encontrou esse caso clínico dessa mulher que já tinha o câncer, né? Mas como prevenção, eu não cheguei a procurar. Então, dá uma procurada depois, porque vocês vão crescer nisso daí, né? O assunto é muito interessante. Então, dá uma crescida aí, coloca outras coisas para fazer outros artigos, e aí vocês vão partir para o mundo aí, tá bom? Parabéns, e o Fábio, muito boa orientação, ficou fantástico o trabalho, tá? Não tenho nada, é só elogiar, tá? Obrigado. Obrigada. Parabéns aí, mais uma vez. Obrigado, professor Giovanni, pela presença aí, viu? A honra é toda minha, eu que agradeço, obrigado. Parabéns aí pela formação das meninas aí, excelente. Obrigado, a gente tem empenhado. Valeu, Fábio, grande abraço, cara. Valeu, obrigado, viu? Abraço. Vamos lá, então, vamos dar continuidade aqui, então. O grupo aí da Carolina, do Flávio e do João Pedro, se acertaram aí? Beleza, eu só não consegui compartilhar mesmo. Mas eu acho que o áudio agora ali deu certo. Tá, então vamos lá. Pode, então, projetar. Oi, boa noite. Boa noite, Flávio. Conseguiram? Não era o Flávio. Professor, tivemos problemas técnicos aqui. Tem problema, vamos lá, né? Acontece até na Rede Globo. É verdade. Isso aí você falou a verdade. É verdade. Mas a gente já estava esperando, olha, foi o primeiro aí que aconteceu, mas a gente já estava esperando algumas coisas acontecer aí, né? E acontece mesmo, né, pessoal? Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Sim, isso senhor. Não vai prejudicar em nada vocês, tá bom? Obrigada. Tranquilo.
Então, boa noite a todos. Boa noite, pode começar aí. Boa noite. Nosso tema é o método de remediação de solos contaminados por hidrocarbonetos e seus derivados, e derivados de petróleo, o petróleo e seus derivados, certo? Os autores desse trabalho são Carolina Félix, João Pedro Martins e Flávio Herrias. Vamos de introdução aqui. Há evidências do uso do petróleo que remontam a cerca de 4.000 anos antes de Cristo, no Egito, Mesopotâmia, que utilizava de diversos fins, iluminação, lubrificação e para fins bélicos. Com o advento da Revolução Industrial e técnicas de refino desse material, surgiram não só o combustível, mas também substâncias derivadas do petróleo, certo? No século XX, com a popularização dos motores de combustão e a popularização dos automóveis, houve a necessidade de uma intrincada rede de postos para abastecer a frota. Hoje no Brasil são cerca de 3.081 barris dia para manter a frota rodando. Segundo a ANAC, a ANP, a Agência Nacional de Petróleo, atualmente no Brasil há 40.021 postos legalizados, todos submetidos a normas estaduais e federais. E por vários motivos, desde materiais ruins, falta de manutenção e ferrugem nos tanques, esses postos acabam contaminando o solo onde estão locados, certo? Se esses mesmos forem plotados de fiscalização, podem gerar desde interdição a pesadas multas, gerando um grande prejuízo econômico aos proprietários. O Brasil, em suas proporções gigantescas, ainda é muito fraco nessa situação aí de remediação de solos e limpeza de áreas contaminadas aí. Nosso trabalho tem embasamento teórico, onde vamos utilizar a bibliografia, artigos científicos e outros aí para mostrar vantagens, critérios e usos aí das remediações do solo. Objetivo é mostrar a importância da descontaminação do solo e a utilização, mostrando vários tipos de métodos para potencializar a recuperação do solo. Identificar pontos negativos, viabilidade e pontos positivos também. Avaliar as principais características do solo e buscar comparativos in situ e ex situ, ou seja, in situ onde a área contaminada se encontra, métodos para ser utilizado nessa área, e ex situ, onde vão ser retirados esse material, bota fora. Justificativa. Problemas eminentes causados pela contaminação do solo, onde vamos falar sobre as causas e onde isso afeta a população, tanto local quanto ambiental. A legislação, onde vamos falar sobre a legislação que coordena tudo isso daí, a necessidade de abordar os principais métodos para resolver o impasse, os impactos ambientais e a importância do tratamento dos solos, que hoje em dia no Brasil ainda ou melhor, está engatinhando ainda. Certo? Pode passar aí, Carol. Boa noite, pessoal. Eu sou a Carol, uma das autoras do trabalho, e assim como o Flávio falou, o objetivo principal do nosso trabalho é mostrar um pouco mais, né, mostrar sobre contaminação do solo, que não é muito falada hoje em dia. Além disso, mostrar como a gente trata esse tipo de problema, porque é um problema grave, né? O Brasil já é um país onde a gente sofre com a questão de contaminação do solo em várias outras áreas, né? Desde a agropecuária, toda a parte agro,
E não é muito falado sobre a questão química, né, a contaminação química do nosso solo. Então, eu vou falar um pouco da parte de desenvolvimento, e de início eu vou explicar para vocês o que são áreas contaminadas. De acordo com a CETESB, a definição que seria mais correta e mais inteira para áreas contaminadas é uma área local ou terreno onde há comprovadamente poluição causada por introdução de quaisquer tipos de substâncias ou resíduos que tenham sido inseridos ali. Ou seja, resíduos que não são daquele local e que causam algum tipo de dano ao solo natural, né? Já o conceito específico para áreas contaminadas é basicamente todas aquelas áreas que contenham altos níveis de substâncias nocivas. Então, é como se um conceito completasse o outro, né? O conceito da CETESB, ele fala mais sobre tirar a área do solo do natural, né? Já seria uma contaminação. E perante o conceito específico e mais geral, uma área contaminada basicamente precisa ter substâncias nocivas, que já entra mais dentro do nosso trabalho, né, na questão química. Essas substâncias, elas podem ser diversas, como gases, compostos químicos ou outros. Esses contaminantes do solo, eles podem se propagar de várias formas, o que é um problema muito grande. Então, os contaminantes do solo, eles não são necessariamente só o que está apresentado no nosso trabalho, que são os derivados do petróleo, né? Eles podem estar em compostos químicos de outras formas e se propagam pelo ar, pelas águas subterrâneas e pelo solo, que é o que a gente vai falar mais nesse trabalho, né? Do ponto de vista ambiental, é muito importante que a gente trabalhe politicamente, juridicamente, economicamente e tecnologicamente sobre a sustentabilidade. Porque se a gente souber, se a gente conseguir trabalhar em questões de proteção ambiental, a gente conseguir unir esses aspectos político, jurídico, tecnológico, a gente consegue ampliar a questão da sustentabilidade, que esse também é um problema que a gente está enfrentando hoje aqui no Brasil. No Brasil, nós temos uma lei, número 6.938, que ela diz que ela é de crimes ambientais, né? E ela prevê que o responsável poluidor por essa área, ele tem que indenizar e recuperar os danos. Mas, basicamente, não é o que acontece. Então, a gente vê grandes empresas poluidoras, né? Que elas não recuperam os danos. Então, a gente tem, por exemplo, em São Paulo, um exemplo vivo disso, né? Que é o nosso Rio Tietê. Ele não ficou poluído daquela forma sozinho e ele não deve se despoluir sozinho, né? Mas não vem ao caso, é só um exemplo para a gente poder ter uma noção maior do que essa lei prevê. Ainda de acordo com essa lei, a gente tem dois bens aqui no país que a gente precisa preservar, que são a fauna e a flora, né? Para poder dar bem-estar para a população, para os animais, para a gente poder ter a qualidade do solo e do ar. Então, essa é a importância da gente trabalhar na questão de conhecer, né? O que a gente está fazendo com a nossa fauna e com a nossa flora. Eu vou falar um pouco agora, entrando mais dentro do assunto do nosso trabalho, que são as áreas contaminadas por postos de abastecimento, revendedores e retalhistas de combustível. Basicamente, lá em 2002, a CETESB, ela fez uma pesquisa sobre as áreas contaminadas aqui no estado de São Paulo. E em 2002, a gente tinha 255 áreas com algum tipo de contaminação no solo, né? 9 anos depois, então em 2011, a CETESB lançou uma lista atualizada, onde esse número aumentou para 4.131, um aumento muito expressivo de áreas contaminadas só no estado de São Paulo, né? Por que esse número aumentou tanto? Não que os casos tenham aumentado dessa forma, mas a fiscalização hoje no país, ela é um pouco mais severa. Então, quanto mais você fiscaliza, mais você conhece os casos, né? Além disso, o aumento também teve como motivo aí
a negligência das grandes empresas poluidoras, né? Essas empresas, elas não possuem nenhum tipo de conscientização, elas não possuem informações sobre as nossas leis ambientais, então elas não se preocupam muito em relação a isso, não todas, óbvio, né? E a gente também tem muitos problemas hoje com vazamentos acidentais ou não dos combustíveis no nosso solo. Então, esses são alguns dos motivos pelos quais a gente tem um crescimento exagerado de áreas contaminadas só aqui no estado de São Paulo, né? Lá no início, quando os combustíveis começaram a ser explorados, a técnica encontrada para poder armazenar esse combustível foi a técnica de uma câmara subterrânea. Basicamente, você faz uma escavação subterrânea, prepara esse local e armazena seu combustível ali. Só que já nas primeiras empreitas, já houveram vazamentos muito expressivos que não foram levados muito em consideração e as pessoas continuaram fazendo dessa forma. Em 1970, a gente teve um grande aumento na abertura dos postos de combustíveis e esses postos utilizaram essas técnicas de tanques subterrâneos, né? Porém, esses tanques subterrâneos, eles têm uma vida útil, né, se a gente pode dizer assim, de 25 anos. Então, desde 1970 até essa pesquisa da CETESB de 2001, já tinha vencido, né, já havia vencido a vida útil desses tanques, e por isso que, com certeza, a gente teve muitos problemas com vazamentos e outros tipos de coisas que aquela câmara subterrânea já não estava mais preparada para isso. Então, esse também é um dos motivos pelos quais a gente teve um grande aumento nessa determinada época que a gente estudou o solo, né? Além da vida útil de 25 anos que a Câmara tem, ela também tem algumas outras peculiaridades, como, por exemplo, o responsável por essa Câmara, ele precisa ser uma pessoa capacitada para trabalhar com isso, e a Câmara, ela exige processo de manutenção. Se algum desses motivos, algum desses fatores não funcionarem perfeitamente, a gente vai ter problema. Então, a gente vai ter... não vai funcionar como deveria funcionar. E, basicamente, é isso que acontece. Então, por que a gente tem tanto solo contaminado hoje aqui no Brasil? Basicamente porque algum desses fatores não está funcionando. Ou as câmaras não estão sendo trocadas, eles não estão respeitando a vida útil, ou não tem profissional capacitado trabalhando com isso, ou então não é feita a manutenção correta, né? Ou todos esses fatores juntos. Além dessa questão da vida útil, também tem outros problemas de tipos de vazamento. Então, o vazamento ele pode ser acidental ou ele pode ser... ele pode acontecer ali de forma gradual. Quando a gente tem um vazamento, por exemplo, de uma câmara que não está tendo a manutenção correta dela, acontece que esse vazamento ele é lento. Então, você não faz a manutenção da sua câmara, ela vai te dar problema, mas você não percebe logo de cara. Então, você só vai perceber que você tem um problema quando esse solo já está praticamente todo contaminado, né? Quando existe um acidente, é mais fácil de você prever e tentar entrar com uma remediação. Agora, de acordo com o que acontece nos nossos postos de combustíveis aqui, é um problema muito grande, porque ele vai acontecendo lentamente, quando o proprietário ou a fiscalização percebe, ele já se alastrou. Dessa forma, a CETESB criou um canal de operações de emergência, o qual atende chamados que representam riscos à população e ao meio ambiente. Normalmente, esses chamados, eles estão ligados a acidentes com produção, transporte, manuseio ou armazenamento de combustíveis e seus derivados. O que é um problema muito grande também, porque no Brasil, além do problema que a gente tem da negligência, né, com as nossas câmaras de armazenamento, a gente também tem uma negligência com a questão do transporte e do manuseio, o que agrava mais ainda o nosso problema, né? Dessa forma, eu termino essa questão da contaminação só mostrando que é muito importante a gente detectar uma área contaminada logo no começo, porque dessa forma a gente consegue tratar
remediar ou procurar soluções mais cabíveis para a qualidade do solo, né? Então, quanto antes a gente detectar o problema, antes a gente consegue resolver. E tem casos que a gente não consegue nem remediar esse solo, tá? Gente, boa noite. Peraí, João, só um minutinho. Peraí que eu ainda tenho só... Pessoal, já está estourado o tempo, tá? Pode ir, eu quero então. que vocês, por gentileza, já vão partindo para a parte final aí, tá bom? Tá, tudo bem, pode ir, João. O tempo já. Se vocês não me ouvirem bem, vocês me interfiram, por favor. Ó, eu trouxe um dado aqui importante para mostrar o que meus companheiros falaram anteriormente, que no quesito que ainda a gente estamos engatinhando na questão de remediar o solo. Em São Paulo, foram notificados, ou seja, cadastrados 1.131 áreas, mas desse número, 264 foram reabilitados. Então, ainda é um número muito pouco. A etapa de remediação, ela é muito importante, mas o processo de descontaminação, ele é essencial, ou seja, tem que ser feito uma boa descontaminação para a gente poder remediar o solo. Aí tem as duas técnicas, in situ e existo, que o meu companheiro já explicou, que in situ é uma técnica aplicada no local. Vou ser breve aqui, que o nosso tempo já está esgotado. E, para concluir, em virtude de todos esses fatos mencionados, a gente concluiu que houve, nas últimas décadas, uma ascendente conscientização ambiental no Brasil. Ou seja, as pessoas estão se conscientizando. Através disso, foram criados alguns métodos, né? Teve avanço tecnológico nessa parte, mas vale ressaltar que, para uma boa remediação, precisa antes ser uma boa descontaminação desse solo. E é importante ser bem descontaminado antes para viabilizar economicamente a remediação desses solos. Gente, essa é a apresentação, muito obrigado, agradecemos a todos aí. Obrigado, meninos e Carolina, pela apresentação, né? Eu vou abdicar do meu espaço aqui para o Fábio, ele solicitou, o professor Fábio, solicitou um espaço para fazer perguntas. Fábio, pode ficar à vontade. Oi, Everaldo, obrigado. Gostaria de parabenizar o pessoal. É curso que vocês dão? Nós somos de civil. Engenharia civil. Isso. Ah, legal. Vocês procuraram saber qual porque é petróleo, né? Isso. Hidrocarboneto. Isso. Alcanos. Deve ser basicamente alcanos, né? Isso. Tá. Vocês procuraram saber qual é a ação, o que esses alcanos causam no organismo do ser vivo? Ou não? Vocês também não têm preocupação com isso? Claro, claro. Assim, na nossa pesquisa, a gente trabalhou bastante essa questão química e em como que ela deteriora o solo, né? Mas, assim, como a gente, para não fugir muito do nosso assunto, a gente não aprimorou muito em relação ao que a causa no organismo, mas a gente sabe que causa uma série de problemas, até intestinais, né? Me corrija se eu estiver falando besteira, mas a gente não se aprofundou nessa questão, a gente se aprofundou mais nessa questão química, sobre os danos que causa no solo mesmo, e nos seres vivos a gente acabou não focando tanto. Entendi. Não, é porque eu não sei se vocês assistiram a apresentação das minhas alunas, né? Agora há pouco. Sim, sim. Então, fica aqui um convite, se caso vocês quiserem testar, qual o efeito do hidrocarboneto. Porque, assim, o sistema de teste Allium-Cepa, ele pega, se o hidrocarboneto ele causar
malformações, vai ter alterações cromossomais nessas células meristemáticas, né? Então, por exemplo, você pode excluir assim, ele pode causar um problema de diarreia, um problema no intestino, mas eu descarto, ele não causa problemas genotóxicos, né? Ele não altera o material genético. Ou então você chegar em outra conclusão, e aí... Ele faz essa alteração. Que ele faz essa alteração, e aí o seu trabalho toma um vulto muito maior. Porque, olha, eu estou mostrando que ele é cancerígeno. Você vai continuar a deixar contaminando o solo? Legal, muito legal. Obrigado pela dica, professor. Parabéns. De verdade, abriu um pouco a mente em relação a isso. Parabéns, gostei muito do trabalho de vocês, muito legal. Obrigada. Fábio, e quero aproveitar aí, já que você quer casar com o seu trabalho, eu quero casar com o meu também amanhã. O Guilherme Friese, que é um orientado meu, ele vai apresentar estudo de sistema de separação de água e óleo. Para complementar o trabalho de vocês aí. É um aluno de automação. Eu nem pensei, podia ter colocado ele no mesmo dia aí para apresentar juntos aí, né? Mas tudo vale, tudo a gente pode casar aqui. Essas coisas são importantes para a instituição e para nós, né? Ó, eles vão provar que, olha, se você continuar contaminando o solo, causa câncer. E o Everaldo entra falando assim, eu sei como separar isso daí. Nós vamos isso aí, legal. Muito bom. Muito bom. Se tivesse combinado, não dava certo. É verdade. Mas vocês sabem, o interessante da pesquisa é isso, né? O interessante da pesquisa é isso. Você está vendo? Todo mundo na mesma instituição, a hora que se encontra e conversa, eu não sabia que você fazia isso. É muito legal. Você vê como que é importante esse tipo de evento? Até assim, só uma observação que eu queria ter feito e não deu tempo, é que a gente, assim como nós somos de civil, a gente procurou também colocar alguma coisa de civil no nosso trabalho, né? E a gente descobriu que os terrenos que são vendidos para financiamento, principalmente pela Caixa, a Caixa não aceita terrenos que sejam vizinhos com postos de combustíveis por causa dessa contaminação do solo. Então, na parte civil, a gente não consegue financiar um terreno vizinho, que é de um posto de combustível, né? É só uma curiosidade. Não sabia disso. Não sabia disso. Legal. Muito disso é porque quem compra o terreno, compra o passivo junto. Né? Então, você compra o problema ambiental junto. Então, é desvalorizado. Hoje em dia, ali na Dom Pedro, nós temos um terreno até hoje embargado por causa disso. Que era um posto que foi demolido, né? Justamente pelo assunto que vocês estão falando, do vazamento do combustível, né? Porque não tinha manutenção e vazou no lençol freático. E até hoje isso está há anos lá, entendeu? E não é uma solução que não foi dada ainda, né? Dificilmente vai dar, né? Porque quando a gente atinge, também está no nosso trabalho, né? Que quando a gente atinge o lençol freático, a situação já está avançadíssima e já é um caso, assim, a ser trabalhado com bastante cautela, né? Diferente de um caso mais simples de derramamento, né? Enfim. E milhões de reais. Sim. Exatamente. É uma questão jurídica, financeira, tecnológica, muito difícil de trabalhar. Sim. Maravilha, minha gente. O papo tá bom, mas precisamos... Acabei. Parabéns. Obrigada. Meninas, o assunto de vocês é importantíssimo. Vocês, a gente viu explicando que vocês sabem o que vocês estão falando, né? Só que, assim, metodologicamente falando, primeiro, eu vou falar 3 coisinhas só. Vocês não colocaram qual é a metodologia utilizada no estudo, se é uma revisão bibliográfica, o que é. Vocês colocaram umas palavras, tipo assim, você pode conduzir sua própria conta. Algumas coisas não podem ser colocadas em trabalhos científicos, né? Os termos têm que ser científicos, né? E eu gostaria de destacar aqui
que depois a gente vai passar para a Aninha, tal, para sua orientadora, Tá. que vocês puseram um pouco demais do texto de um trabalho da Unicamp, do Marques, Emanuel José Nascimento Marques, né? Tá. Algumas coisas, quando eu passo todos os trabalhos num programinha aí, até para ver se você não esqueceu de rever alguns parágrafos e tal, de citação direta e indireta, e de isso foi um pouquinho a mais do que não deveria, né? Claro. Então, a gente vai passar para a Ana, né? Aí a Ana vai conversar com vocês, vai explicar como tem que ser feito, tudo direitinho, porque da forma como está, não dá uma publicação, então tem que corrigir isso daí, tá bom? Tá, tudo bem. Mas, no mais, parabéns, o assunto é muito, muito pertinente, importantíssimo, viu? E vocês estão parabéns pela pesquisa, tá? Obrigada. Parabéns aí, Carolina, João e... esqueci o nome, Flávio. Muito bom o trabalho de vocês. Vamos casar aí com a apresentação de amanhã, vai dar tudo certo. E com... Obrigadão. Obrigado. Tchau, Carol. Sabrina, professora Silvia estão aí. Nos perdoem pelo atraso aí, né? Mas a gente sabia desses problemas tecnológicos e aconteceu, não teve jeito. Mas a professora... Forte, Geraldo. É? Estamos aqui firme e forte. Opa, que bom. Ixi, com certeza. Sejam muito bem-vindas aí, professora Silvia. Os alunos estão aí já? É o Alisson e a Cíntia? Isso. Isso, muito bem. Então, pessoal, pode projetar aí. Pode projetar já, para a gente já dar início. Claro. O pessoal de enfermagem já está acostumado com esses horários assim, né? Horários da madrugada, horários... Ai, ai, ai. Nos perdoem esse atraso. Deu certo? Não. Aí, muito bem. Boa sorte. Boa sorte para vocês, boa apresentação. Vamos lá. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alisson, eu sou aluno do 4º ano da graduação em enfermagem da Unilins, junto com a Cíntia Daniele. Nossos orientadores são a professora Silvia Manfrim e o co-orientador é o professor Fábio Renato. A nossa pesquisa ela é intitulada de A Enfermagem na Depressão da Gestação e do Puerpério, uma revisão integrativa. Então, a depressão, né, ela é o mais comum dos distúrbios afetivos, que pode variar desde uma condição muito branda até uma depressão severa, acompanhada de alucinações, delírios. No mundo inteiro, a depressão é a principal causa de incapacidade e morte prematura, tá? Então, a depressão, como ela é uma doença, ela inclui algumas manifestações clínicas, né? E essas manifestações clínicas, elas podem aparecer como uma perda de interesse, uma perda de prazer, componentes emocionais e biológicos, como, por exemplo, a apatia, o pessimismo, a baixa autoestima, sentimento de culpa, inadaptação, perda da motivação, né? Pode aumentar o apetite, também pode diminuí-lo, né? E pode levar até a perda do libido. Agora, falando em si da depressão no período pós-parto, ela varia de um sentimento de tristeza à depressão moderada, psicótica ou melancolia. Então, a depressão pós-parto ela vai trazer todos esses sintomas, incluindo crise de choro, tristeza, ansiedade, distúrbio subjetivo da concentração, que vai aparecer no início do puerpério. As síndromes psiquiátricas no período pós-parto são as doenças mentais que ocorrem durante o primeiro ano após o nascimento. Então, para uma mulher ela ser diagnosticada com uma depressão puerperal, que é a depressão pós-parto, ela tem que ter até 1 ano após o nascimento da criança. Então, após esse período, já não é considerado mais uma depressão puerperal, tá?
As mais frequentes, que no caso são as manifestações psiquiátricas, ela aparece como melancolia de maternidade, que é conhecida como postpartum blues, que ela pode atingir cerca de 50% a 80% das puerperas. E a psicose, que ela é mais rara, que ela acontece entre 1 a 2 casos a cada 1000. Já a depressão pós-parto, que é o nosso tema do nosso trabalho, ela vai variar entre 18 a 39,4% dos casos das mulheres. E cabe ao enfermeiro o conhecimento acerca da depressão pós-parto, uma vez que este profissional está inserido no serviço da atenção básica, que é a porta de entrada para o acolhimento e assim ter o correto direcionamento da porteira na prevenção e tratamento desse transtorno mental. Então, o enfermeiro, ele é a porta de entrada. Não sei se muitos sabem, mas é ele quem faz o pré-natal dessa paciente. Quando uma grávida, ela tem uma gravidez que não é de risco, quem comanda o pré-natal é o enfermeiro. Ela passa 2 vezes com o médico, mas quem conduz o pré-natal é o próprio enfermeiro. E é ele que tem que ter esse conhecimento da depressão pós-parto. Por quê? Porque se ele não puder identificar esse problema logo no início do pré-natal, esse problema ele pode ir se agravando e depois, quando o bebê nasce, aí pode causar um problema maior, né? Porque aí já vai estar colocando 2 vidas em risco, que é a vida da mãe e a vida do bebê. Como objetivo, nós tivemos identificar, através de uma revisão da literatura, o papel do enfermeiro e suas características na depressão gestacional e puerperal. A depressão na gestação e no pós-parto está muito presente frequentemente em nossa sociedade, desde os sintomas mais comuns, como a baixa estima e apatia, a desprezo dos filhos e delírios. O enfermeiro, atuando desde a gestação com ações de detecção precoce dos sintomas, durante todo o pré-natal e encaminhamento a tratamentos corretos, garante um atendimento qualificado e humanizado a essas mulheres, garantindo assim um tratamento mais eficaz, tanto à gestante, futura puérpera, quanto ao RN. O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura acerca do enfermeiro frente à depressão pós-parto. A seleção da amostra deu-se por meio do acesso à base de dados, BVS, a Biblioteca Virtual em Saúde, e ao Google Acadêmico. Adotou-se como critérios de inclusão, artigos completos, com resumos e relacionados ao objeto de pesquisa, em português, nos últimos 4 anos. A busca e seleção dos artigos ocorreu nos meses de agosto a julho do ano de 2020. A amostra inicial deu um total de 1.691 artigos, do Google Escolar, totalizando 1.670, e da Biblioteca Virtual, 21 artigos. Foram excluídos por não atenderem os critérios de inclusão ou não abordarem o tema, do Google Escolar, 1.653, e da Biblioteca Virtual, 16, totalizando 1.669 artigos. Também foram excluídos por serem repetidos 10 artigos, dando uma amostra final do Google Escolar 8 artigos e da Biblioteca Virtual 4 artigos, totalizando 12 artigos. Então, o que a gente conseguiu encontrar com esses resultados? Né? A gente entende que compreende-se que o período pré-natal é de vital importância para o enfrentamento dos transtornos mentais perinatais, sendo decisiva a forma de como é realizado o acompanhamento da mulher durante o período gestacional. Então, como eu disse, né, o pré-natal, junto com a consulta de enfermagem, eles são a linha de frente que vai poder identificar esses fatores de risco para poder evitar uma futura depressão corporal. As maiores dificuldades e desafios enfrentados pelo enfermeiro é a falta de familiaridade com a temática, dificultando em lidar com a identificação dos casos.
Então, muitos enfermeiros relataram que não têm familiaridade com esse assunto da depressão pós-parto. Muitos deles não sabiam identificar quais são os fatores de risco, quais são as causas que podem levar essa mulher a ter uma depressão pós-parto. E isso é muito preocupante, porque se ele é o profissional que vai fazer a identificação no pré-natal, como que ele vai poder encaminhar essa mulher a um futuro profissional que pode tratar desses cuidados referentes à depressão pós-parto? Verificou-se um certo despreparo e falta de capacitação técnica e científica dos profissionais de estratégia da saúde e da família para atuarem identificando e intervindo na depressão pós-parto. Constatou-se que os enfermeiros se dedicam para prevenir a depressão pós-parto, entretanto, enfrentam dificuldades como a escassez de agentes de saúde e a falta de adesão à população nas atividades de educação em saúde. A detecção precoce da depressão gestacional e puerperal é de extrema importância e muitas vezes pode ser prevenida através de conversas do profissional com a gestante, o assunto durante toda a gestação, em conversas, nas consultas de enfermagem durante o pré-natal. E mantendo também como conclusão, existe uma grande necessidade de investimentos em educação permanente e continuada para esses profissionais de estratégia de saúde da família e das unidades básicas de saúde, uma vez que são eles a porta de entrada para qualquer gestante puerpério. São eles que estão na linha de frente para tomar as ações necessárias. Então, o enfermeiro, mais do que ninguém, ele deve ter um conhecimento enraizado, um conhecimento estruturado sobre essa depressão pós-parto, porque ele é o líder da equipe. Então, é ele quem vai fazer o treinamento da equipe. Então, esse enfermeiro ele tem que se preparar na educação dele, para poder passar para os outros profissionais esse conhecimento, para poder identificar e tratar essa depressão pós-parto. Essa é a nossa bibliografia. Nós agradecemos a todos que nos ajudaram no desenvolvimento da pesquisa, e de modo especial a nossa professora Silvia e ao professor Fábio, que aceitaram o nosso convite de orientação. Agradecemos também ao NUP e ao Unilins pela oportunidade de estar apresentando a nossa iniciação. Enfermeiros, vocês merecem muito mais do que esses aplausos aqui, viu? Realmente, principalmente nesse período que a gente está agora, né? Eu sei que vocês são linha de frente mesmo, né? Então, esse trabalho é de extrema relevância, né? Fazer esse levantamento desse contato, porque quem tem o contato direto com o paciente é o enfermeiro, não é? O médico, às vezes, passa ali de vez em quando, dá aquela, né? Mas quem está ali no dia a dia com o paciente, a gente fala por experiência, quando a gente está num hospital, a gente até pega uma intimidade, né, com o enfermeiro que está ali sempre com a gente, né? Então, realmente, assim, um trabalho maravilhoso, excelente. Parabéns, professora Silvia, pela excelente orientação. Parabéns, Sabrina, né, pela formação aí desses jovens aí que já tem essa mente aberta, né, para ajudar, para estar auxiliando. Fábio também participou aí, parabéns, Fábio, pelo desenvolvimento aí da pesquisa. Eu não tenho nada a falar em relação ao artigo, né, achei que está bem bacana, bem escrito, é uma revisão ali, e aí só queria perguntar se vocês não fizeram algo aqui de Lins, né, não fizeram esse levantamento aqui em relação à cidade de Lins, só fizeram em relação a essas literaturas, não chegaram a puxar nada aqui de Lins em relação a isso? Então, de primeiro momento, a gente iria fazer uma pesquisa de campo aqui em Lins, abordando as unidades básicas de saúde e a estratégia de saúde da família, mas aí veio a pandemia e a gente não pôde fazer essa busca em campo, né, para essas visitas, vamos colocar em risco a nossa saúde e a saúde dos profissionais. Então, a gente optou por fazer a revisão da literatura. Ah, legal, perfeito.
Está explicado. Mas muito bom. Eu queria até saber, eu queria saber em relação a essa questão que vocês falaram dos treinamentos, né? Porque às vezes vocês identificaram através dessa literatura que há poucos que têm esse conhecimento de conseguir fazer essa identificação, né? E até uma porta aí, né, Sabrina? Para entrar nessa área aí, né, em treinamento de enfermeiros, então, assim, sim. seria uma área bem interessante. Parabéns aí, mais uma vez, tá? E passo a palavra aí para a Ana, o Fábio parece que queria falar também, vamos lá. Eu só quero falar rápido, é bem rápido. Fique à vontade. Sabrina. Segura aí, Fábio, aguenta aí. Ladies first, Fábio. Yes. Eu só gostaria de parabenizar a Cíntia, o Alisson, a Silvia e o professor Fábio, né, pela pesquisa. Eu acho que, assim como nós nos reinventamos no processo de ensino-aprendizagem, algumas coisas na enfermagem, a gente também teve que nos reinventar na pesquisa e traçar novos métodos. Então, eu gostaria de parabenizar os alunos pelo esse engajamento, assim como os docentes, porque eu acho que isso é muito importante para o curso, é muito importante para a carreira profissional de vocês, né, que a iniciação científica, ela abre o olhar do aluno, ela vai além, né, do campo ali, da extensão e do ensino, e a gente estende para a pesquisa. Então, isso é muito importante, eu valorizo muito isso, acho que isso é essencial, vocês sabem disso. Então, eu só gostaria de parabenizar mais uma vez. Eu acho que o Alisson é a terceira iniciação do Alisson. Eu queria falar isso também, viu, Sabrina? O Alisson gostou da área. Viu? Oi, pesquisador nato. E com incentivo dos professores do curso de enfermagem, a gente vê isso aí, né? Pode falar, Fábio. Só parabenizar, parabéns, viu, Cíntia, Alisson, Silvia e Fábio. Obrigada. Não, o que eu gostaria de falar é o seguinte: eu mais atrapalhei do que ajudei. Tá certo? Eu cheguei lá a falar uma coisa e falei, o que o Fábio falou? Então, brincadeiras à parte, não, eu acho que é assim, quem fez o grosso da pesquisa aí foi a Silvia, a Cíntia e o Alisson, né? Eu gostaria muito, assim, os dois, a Cíntia e o Alisson, eles são alunos especiais, né? São alunos que têm habilidade para isso, que têm conhecimento para isso, eles vão ser profissionais exemplares, né? E que deixa a gente muito contente e lisonjeado e orgulhoso. Orgulhoso, exatamente. E dizer para a Silvia que o trabalho que ela desenvolveu foi muito bom, perfeito. Silvia, mais iniciações. Parabéns, é isso aí, Fábio. Gostei Parabéns, dessa Silvia. Mais iniciações. Obrigada, vamos lá, Fábio. gente. O pessoal da enfermagem é sempre muito participativo, queria falar isso, né? Sempre muito participativo, sempre tem artigos. Então, ó, incentiva essa sua frase aí, Fábio. Sim, a Sabrina quer falar um negócio. Eu? Achei que você ia falar. Bom, mas eu falo. Quero falar. Então fala. Então fala, Silvia. Eu acho que eu só tenho que agradecer por ter sido orientadora dessa pesquisa, do Alisson, da Cíntia, que é, assim, com muito brilhantismo, empenho e dedicação, concluir essa pesquisa, né? E dizer também que, assim, por mérito deles, por iniciativa deles, esse artigo, né, vai ser publicado no livro da editora Pasteur, da saúde da mulher, que o livro chama Epidemiologia, Intervenções, Observações e Políticas Públicas de Saúde. Então, o capítulo já está feito, já está autorizado, já está pago. Que beleza, ó. É isso que a gente quer mesmo. Da dupla, né, do Alisson, da Cíntia. Então, assim, eu quero só agradecer aí
por ter sido convidada a orientá-los, né? Eu acho que, Everaldo, o Alisson tomou eles tomaram essa iniciativa, especificamente o Alisson, e aí eu queria até, assim, agora enquanto coordenadora mesmo, assim, até porque a gente sabe que a gente tem um compromisso com vocês de publicação do artigo, mas, se possível, fazer essa liberação para eles, né, porque a gente sabe da importância que isso traz para eles, um diferencial dentro do currículo. Sim. Então, aí é lógico que fica a cargo de você, da Anelisa, mas eu intercederia aí por eles, por esse pedido. Não, Sabrina, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já falei isso para vocês aqui, para você aqui, né, Sabrina, na pós. Não desmerecendo os outros cursos, mas vocês são os que menos me dão trabalho em termos de adequação no modelo da revista, tudo. O da Cinti e do Alisson tem umas coisinhas para corrigir, mas que eu corrijo com os pés nas costas, duas mãos amarradas, então eu nem vou me estender aqui. Eu vou só dizer para vocês, meninos, que a relevância do tema de vocês é extremamente importante, porque hoje em dia, no Código Penal brasileiro, a mãe que mata o filho num pós-parto, né, como é que se diz? Oh, meu Deus, perdi a palavra agora. Depressão pós-parto. Isso, na depressão pós-parto, ela tem... ela é perdoada, no Código Penal eles falam que não teria problema porque ela está passando por essa depressão. E a função do enfermeiro em identificar e não permitir, isso quer dizer o quê? Que vocês vão salvar duas vidas, né? Aquela do bebê e a mãe, que depois nunca mais vai se recuperar daquilo. Então, a importância disso está fundamentada nisso daí. Parabéns, o trabalho ficou excelente. Precisa de umas correções, mas isso aí eu faço, tá? Parabéns, viu, meninos? Obrigada. Bom trabalho. Parabéns, mais uma vez. Silvia, Fábio que atrapalhou, Silvia, Sabrina. Obrigado por atrapalhar, viu, Fábio? Atrapalhou muito bem. Se você atrapalhou e eles fizeram um trabalho desse, hein? Pelo amor de Deus, nem se tivesse ajudado. Não, eu digo que o mérito maior é da Silvia. A Silvia foi a orientadora, ela merece soltar os rojões agora. Parabéns, Silvia. O mérito é todo dessa dupla aí, que a hora que eu vi, já tinha até organizado o capítulo do livro. Que maravilha. É isso que a gente quer mesmo. E tá liberado, viu? Nós tá liberado, tá liberado. Anelisa, aí eu acho que eu não sei como é que tá o processo, se você puder devolver com as suas questões, eu acho que aí ajuda, né? É verdade. São coisas mínimas que eu mesma posso fazer. Fica tranquila, tá? Eu colocar a avaliação lá, porque tá tão bom o trabalho que isso aí eu faço. Veraldo, eu gostaria de saber também, com relação ao meu trabalho, por exemplo, assim, as sugestões que vocês têm de correção... Um pouquinho, Fábio. Só interromper rapidinho. Eu vou pedir para o Alisson interromper a apresentação para a Marisa ir colocando, só pelo adiantar do horário. Isso, boa, Sabrina. Fazendo favor. Tá? Não, eu queria saber sobre as correções, se vocês mandam para a gente fazer as correções. Sim. O Fábio, aí eu já queria até aproveitar aqui o espaço. A gente já colocou no ar a nossa revista eletrônica, agora no formato eletrônico, e a gente está pegando aqueles artigos que ficaram, né, para trás, por falta de ajuste aí, a gente não conseguiu publicar, então eu estou colocando tudo em ordem. A Anelisa está fazendo um trabalho excepcional, queria até agradecer pelo trabalho. Ela já corrigiu vários artigos, né, para colocar num padrão que a gente possa colocar no meio digital, né, gente, porque a gente tinha no meio impresso, às vezes tinha algumas dificuldades ali, né, então hoje no meio digital, como vai ficar aberto para todo mundo, então a gente está tendo um cuidado maior com os artigos, né, não são todos que são publicados, tá, a gente está fazendo
né? A Anelisa realmente está fazendo um trabalho excepcional, passa no Copy Spider, faz todo aquele trabalho, então por isso está demorando um pouquinho mais, mas vai sair uma excelente revista. Eu já olhei questões de qualis, né? A gente vai ter uma excelente revista aí, e aí fique despreocupado quanto a isso, tá, Fábio? A Anelisa, né, a partir de agora, né, a gente vai fazer esse processo certinho, tá? Porque antes não estava acontecendo esse processo certinho, de fazer as devolutivas, de passar por um processo editorial, tá bom? Então vai acontecer sim, vamos devolver para vocês com essas correções, né, e vocês mandam para a gente, passa pelo processo editorial para poder ir para a publicação, tá bom? Ok, obrigado. Beleza. Vamos lá, então. Então, o próximo grupo aí é o grupo da professora Sabrina, né? Constituído de Marisa. É o grupo de um. De grupo de um, né? Marisa Silva Maria. Seja bem-vinda aí, Marisa. Obrigada. Fique à vontade para apresentar, né? Você tem 5 minutos, tô brincando. Coitada, ela já deve estar quase tendo um infarto lá. É bem isso, prof. Boa sorte, vai dar tudo certo. Boa apresentação, Marisa. Obrigada, boa noite a todos. Primeiramente, eu já começo pedindo desculpas, porque, a princípio, o meu projeto não era esse, tá? Era um outro, mas devido à pandemia, eu precisei, no final do segundo tempo, mudar para uma revisão integrativa. Então, vou falar um pouco da atuação da enfermagem no cuidado de feridas crônicas, no serviço de atenção básica. Então, a lesão por pressão é um dano, né, localizado na pele, né, ou em tecidos moles, geralmente sobre uma proeminência óssea ou relacionada ao uso de dispositivo médico. Devido à pressão intensa ou prolongada, né, combinada com o cisalhamento, ela também pode afetar a pele, né, e também depende da condição do cliente, do seu estado nutricional, a perfusão, as comorbidades que ele já tenha, como a diabetes. A lesão, ela pode aparecer, né, na pele intacta, ou como uma úlcera aberta, e, assim, as úlceras venosas, elas são lesões crônicas associadas à hipertensão venosa dos membros inferiores. Então, aqui na figura 1, a gente pode observar o estágio 1 da lesão. Comparativo com os outros, na área do corpo, ela pode incluir uma hiperemia, que é essa região vermelhinha da pele, de uma área localizada que não embranquece, e geralmente sobre uma preeminência óssea, né? Ela é bem sensível. Aqui no estágio 2 da figura, tem uma perda parcial da espessura dérmica, e apresenta-se como uma úlcera superficial, com leito de coloração vermelho, sem esfacelo. Pode apresentar ainda como uma bolha. No estágio 3, né, há uma perda de tecido em sua espessura total, envolvendo a lesão, né, ou a necrose do tecido. A gordura subcutânea, ela também pode estar visível, sem exposição do osso, tendão ou músculo. Nesse caso, o esfacelo, ele pode estar presente, e também pode haver profundidade, túneis. No estágio 4, que é essa maior aqui, tem uma perda total, né, de tecido, né, tem a presença de necrose tecidual, lesão muscular com exposição óssea, músculos e até mesmo do tendão, podendo também haver presença, né, de esfacelo em algumas partes do leito aqui da ferida. Então, o objetivo do trabalho se trata de uma revisão integrativa, né, que aborda a forma que ocorre a assistência de enfermagem ao portador de úlcera venosa dentro da atenção primária. Então, assim, o objetivo é contribuir para a compreensão, né, da assistência de enfermagem ao portador de úlcera venosa através de uma educação continuada com os profissionais, visando a importância de uma avaliação e utilização correta também de coberturas para o tratamento das úlceras venosas, né? Orientação também aos clientes é muito importante, visando salientar a importância do cuidado com a sua lesão. A justificativa, né? Os profissionais, eles precisam estar atualizados para fornecer cuidados de alta qualidade com base científica, bem como a sua própria experiência acadêmica e desempenho como enfermeiro. Então, o tema foi escolhido, né, por se tratar de uma prática constante na vida dos enfermeiros e que nunca, assim, fica ultrapassado, né? Então, é importante a gente sempre fazer novas pesquisas de acompanhamento e aperfeiçoamento dessas práticas, né,
vendo de perto como está a atuação do profissional nessa área, principalmente por se tratar de uma prática né, tão exclusiva da enfermagem. Então, foi realizada uma revisão integrativa, foi selecionada uma amostra através dos meios de dados do Google Acadêmico e da Biblioteca Virtual de Saúde, né, sem determinar um campo específico de busca. Eu adotei, né, como critérios de inclusão, artigos completos com resumos e relacionados ao objetivo da pesquisa, né, em português, e nos últimos 5 anos. Então, a amostra inicial, ela foi de 269 artigos, sendo 14 da Biblioteca Virtual de Saúde e 255 do Google Acadêmico. Desses 269, foram excluídos por não atender aos critérios, né, de inclusão 247 e 9 não foram encontrados. Então, no final, foram analisados 4 artigos da Biblioteca Virtual de Saúde e 9 do Google Acadêmico, tendo um resultado final de 13 artigos analisados. A maioria dos estudos relata, né, a importância da formação do profissional, da formação contínua, a formação, né, aos clientes, visando salientar a importância do cuidado com a lesão, a higiene, a troca do curativo na unidade de saúde, conforme orientado pelo profissional, se é marcado a cada 3 dias, o paciente tem que ir lá, para o profissional poder estar analisando, avaliando essa lesão, tá, para estar sendo feita a troca do curativo, até mesmo a troca das pomadas utilizadas, da cobertura, né, o controle das doenças de base para obter um tratamento eficaz, então a diabetes, a hipertensão, o paciente tem que ter um controle rigoroso. Contudo, foi identificada, né, a importância dos profissionais de enfermagem no tratamento de feridas crônicas, no serviço de atenção básica, educação e a promoção da saúde, interação do enfermeiro e paciente e alcance de metas como foco de ação para a qualidade de vida, avaliação e indicação do tratamento adequado para a lesão. Com isso, enfatiza a importância que os profissionais de enfermagem tenham conhecimento para avaliar e entender a evolução da lesão de uma forma eficaz, né, com a escolha do procedimento e dos instrumentos adequados para atender as necessidades do cliente. E foi isso. Muito obrigada. Parabéns, Marisa. Parabéns, Marisa. Isso aí. Nossa! 264 artigos, 259, eu não sei exatamente, mas... Sabrina judiou de mim. Tadinha, não fala isso, Melissa. Fiquei 2 meses no final do segundo tempo analisando esses artigos. Nossa, pelo amor de Deus. Pode interromper sua apresentação, Marisa, só para a gente ver aqui melhor. Everaldo, você vai falar primeiro? Eu falo primeiro? Pode falar, Ana, pode falar, depois eu Tá. quero falar. Marisa, parabéns pela sua apresentação, o seu trabalho também é excelente. Eu trabalhei com cirurgião plástico durante 20 anos, a gente tinha alguns casos de escara, porque a gente não fazia só estética, a gente fazia reparadora também, né? E as escaras, esse cuidado do enfermeiro na unidade, na atenção básica, ela é fundamental, porque você via criar aqueles tecidos de granulação, e uma coisa que era muito profunda já ia crescendo, já ia... Então, esse assunto é fantástico. Inclusive, eu não sabia, isso é uma coisa, outro dia eu assistindo um programa aí falando de Covid, né? Eu não sei em quanto tempo aparece uma escara na pessoa, né, que está acamada. Aí eles falaram, teve um paciente com 35 dias que ficou com várias escaras e tal, e que se recuperou justamente pela atenção do enfermeiro, que fazia o curativo, que não sei o quê. Então, o assunto, além de tudo, né, de ser importante, ele é atualíssimo, né? Então, parabéns, meu Deus do céu, analisar 200 e tantos artigos foi top de linha, né, filha? E outra coisa, e você tomou cuidado de pegar nos 5 últimos anos. Como nós queremos melhorar a qualidade da nossa revista, esse seu artigo não precisa nem dizer que ele já está aprovadíssimo, tá?
Eu passei aqui em cima do meu chefe, mas já... Agora meus parabéns, viu, Marisa? Está muito bom o seu artigo. Obrigada. Tá? Antes só do Everaldo, antes de você comentar, fazer alguma coisa, eu gostaria só assim, a Marisa, ela teve um empenho muito grande com essa pesquisa. Eu até fiquei assim, com o coração partido, porque quando a gente não conseguiu fazer a pesquisa, essa pesquisa, ela inicialmente, então, era uma pesquisa de campo, né, e ela foi aprovada pelo Comitê de Ética. Então, assim, a gente teve o apoio de uma empresa para a gente testar alguns produtos, então a gente ia fazer estudo de caso, ia ser uma pesquisa, ela ficou uma pesquisa bonita, mas ela ia poder contribuir, acho que um pouco mais. E a Marisa, coitada, foi e voltou nesse projeto. E aí, o que aconteceu? A enfermeira que ia nos ajudar, né, junto aos pacientes, ela foi para atendimento COVID, né, Marisa? E aí a gente não conseguiu, porque, infelizmente, essa foi uma realidade do Brasil, né? Muitas coisas foram deixadas em segundo plano para atendimento do Covid. Então, eu quero parabenizar ela, que por mais que ela teve uma certa frustração, isso são coisas no meio do caminho que acontecem, né? Mas que, mesmo assim, ela assim, professora, como assim? Vamos, Marisa, você tem 30 dias, vamos. E ainda eu ia dar aula para ela. Assim, judiou, hein, Sabrina? Pelo amor de Deus, hein? Sabrina, nada impede que essa menina escreva outro artigo. Nós estamos esperando. É verdade. Deixa eu acabar. Você vai fazer uma de campo. Então, eu propus isso para ela, mas não sei se ela vai topar, viu? Eu não sei se ela vai querer, mas enfim. Eu queria só para finalizar minha fala, a gente encaminhou o trabalho dela para o CONIC, então a gente está aguardando para ver se ela vai ter aprovação, né? Então, acho que isso também é interessante. Além de estar apresentando aqui, ela vai estar apresentando no CONIC, e eu acho que também é uma oportunidade bem bacana, né, para os nossos alunos estarem expandindo aí e tendo outras oportunidades. Então, acho que era isso. Parabéns, Marisa. Perfeito. Obrigada, Denise. Obrigada, Everaldo, pela oportunidade. Que isso. Nossa, Sabrina, a gente que agradece ser sempre muito participativa aí com alunos. Parabéns, Marisa, pelo trabalho, tá excelente. Um assunto muito pertinente também. E, olha, eu também tenho um aluno que é de automação, que ele está fazendo um trabalho de TCC, não é um artigo, mas é um TCC esse ano, sobre aparelhos, né? Ele vai fazer um colchão que tenha um conforto maior para pessoas que ficam acamadas. Né? Então, até vai casar mais uma pesquisa aí, né? Mais um tipo trabalho um colchão pneumático que a gente tem no mercado hoje? Isso. É aquele que ele usa algumas válvulas pneumáticas, né? É a caixa de ovo, mas o caixa de ovo, ele é mais, né? Esse pneumático, ele vai na tomada, ele fica vibrando. Esse mesmo, justamente. Ele vai fazer algo desse tipo. Não sei, né? Devido a tudo a proposta era fazer um protótipo, né? Mas com todo esse negócio aí da pandemia, não sei também se ele vai conseguir chegar num protótipo assim físico, né? Mas eu tô correndo atrás para ver se ele consegue apresentar alguma coisa aí física, né, para a gente aí, casar essas pesquisas assim. Por isso que eu estou falando que o seu trabalho é muito bom, né, e realmente é muito bom. Olha, se ele não conseguir fazer, Everaldo, esse ano, acho que a gente poderia buscar um recurso se ele fazer, e a gente faz acompanhamentos, a gente tem lá na clínica de enfermagem possibilidades de oferecer isso e ir acompanhando através de avaliação de escalas, né, de pacientes, então acho que a gente tem muito bacana. Muitas possibilidades. Por isso, Marisa, qual o ano que você está cursando da enfermagem? Terceiro. Ano que vem, iniciação científica novamente, tudo bem? Ela só não vai me querer mais, agora tá traumatizada. Mas sim, Olha, parabéns mais uma vez, viu? Obrigado, Sabrina, mais uma vez, por estar sempre incentivando os seus alunos aí, né? E é fundamental para o NUP lá, né? Para a gente estar sempre com muitas pesquisas excelentes, como vocês apresentaram aqui, os alunos têm apresentado, né? Então, a gente fica muito satisfeito mesmo, e a gente está tentando fazer
o melhor também ali, colocar a revista num Qualis que seja mais atrativo, né? E por isso que a gente incentiva mesmo, se tiver a publicação lá no CONIC, é na FAMEMA, é onde que for, né? Que teve foi o Alisson também que publicou na FAMEMA, não foi? Foi o Alisson? Ele levou o artigo, ele mesmo. E a gente tá, ele é o que tá levando, ele vai levar para o Nursing, para a revista chama Nursing. Isso. Ela é B2, mas na área da enfermagem ela é B2, Nursing. Então, a nossa vai ser atrativa também, com certeza, né, a gente está trabalhando para isso, mas enquanto ela não é muito atrativa, que os alunos publiquem aí, e isso é importante para a nossa instituição também. Então, parabéns aí, né, e vamos continuar essa pesquisa, viu, Marisa? Vamos acabar com a situação aqui que vai dar tudo certo. Força Beleza? na peruca, Marisa. Mais um ano que vem. Tivemos um atraso aí, tá? Tivemos alguns probleminhas, né? Mas deu tudo certo aí, terminamos antes das 11. Obrigado aí pela presença de todos. Obrigada a você, Obrigada. Um pouquinho mais. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Um abraço. Ah. Até mais.